Porque eu sou da igreja que vai morar no céu com a paz do Senhor Jesus. Amém! Glória a Deus! Igreja que não quer ir para o céu está com defeito de fabricação. Louvado seja o nome de Jesus. O nosso maior foco, o nosso maior objetivo é ir morar no céu com o nosso papai. Aleluia! Tem gente que tem foco de comprar um carro, comprar uma casa, isso é bom. Mas o objetivo do certo do Senhor é ir morar no céu, irmão. É passar a eternidade com o nosso Senhor Jesus. Adoramos Deus. Deus é mais importante, irmão, porque qualquer coisa desse mundo, qualquer coisa material. Livro de Isaías, profeta Isaías. Profeta Isaías. Te adoramos, Deus. Capítulo 38. Irmãos, passamos alguns momentos aqui antes do culto. Para alguns o culto começou às 7h30. Para outros o culto começou às 6 horas. Passamos um momento aqui tão gostoso, irmãos, com Jesus, aprendendo um pouquinho da palavra dele. Convido os irmãos, aqueles que não pôde estar aqui no próximo domingo, às 6 horas, esteja conosco na Escola Bíblica Dominical. Foi uma bênção, irmão, aprendendo muito a palavra do Senhor. Aleluia! Aprendemos muito. Aprendemos que a igreja tem um dono. Aprendemos que a oração tem um poder extraordinário. Sou muito grato a Deus. Então, Isaías, capítulo 38, versículo 1. Aquele que pudesse colocar sobre teus pés, diz assim a palavra do Senhor: naquele dias esteve Ezequias enfermo, à beira da morte, e Isaías, o profeta, filho de Amós, veio até ele e disse: assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, pois tu morrerás e não viverás. Então Ezequias virou sua face em direção ao muro, orou ao Senhor e disse: lembras agora, ó Senhor, eu te suplico, como eu tenho andado perante em ti em verdade, e com um perfeito coração tenho feito o que é bom aos teus olhos. Ezequias chorou profundamente. Poder sentar? Irmãos, eu gosto muito de falar sobre esse capítulo de Isaías. Tem um pouco a ver o que nós estudamos hoje aqui na Escola Dominical. Apesar do tema da nossa Escola Dominical hoje foi uma igreja que não teme a perseguição, mas nós aprendemos sobre oração. E eu ia falar Isaías 43, mas quando eu ia falar, Deus mandou falar em Isaías 38. Até então, Deus não tinha ministrado nada no meu coração. E quando Deus me disse, a gente vai na palavra mais fácil, né? Isaías 43, Deus é contigo. Se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Se passares pelas águas, elas não vão submergir. Eu ia falar isso, estava dentro do meu intelecto, do culto. Mas Deus me chamou a atenção para Isaías 38, porque aqui nós vamos entender o poder de uma oração. O poder da oração
imagina um decreto dado por Satanás. Meu Deus. Quando eu ia falar em Isaías 43, Deus falou comigo assim: Silvio, a oração vai mudar decreto nessa noite. Glória a Deus. Tem muitas pessoas aqui nessa noite que vivem debaixo de decreto dado pelas forças espirituais malignas. Tem pessoas aqui que vivem debaixo de decreto, de palavras de pessoas lançadas contra a tua vida. Talvez você ouviu que você não vai ser feliz. Talvez você ouviu que você não vai ser bem sucedida ou sucedido. Talvez você está debaixo de um decreto que você não vai conseguir realizar o teu sonho. Talvez você está debaixo de um decreto pelo médico. O médico olhou para você e falou assim: ó, não tem mais jeito. Ou você conhece alguém na família que o médico já deu um decreto que não tem mais jeito. Aí eu vejo aqui em Isaías 38, Ezequias, ele ficou doente. E por Deus amar tanto Ezequias, pastor, Deus envia um profeta dizendo para ele assim: ó, Ezequias, coloca a casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Eu por muito tempo eu vivi debaixo de um estudo dessa palavra, muitas pessoas querendo colocar Deus em contradição, dizendo que Deus volta com a sua palavra, que Deus não é perfeito. Eu vivi muito tempo sem conhecimento e sem a revelação da palavra, baseando nisso, porque você vai ver Deus dando uma ordem e depois dando outra ordem. Só que eu aprendi aqui que ele já estava doente, pastor. Ele já ia morrer. Se você ler o primeiro versículo, naqueles dias Ezequias esteve doente, e a doença era para a morte. Deus, pela preocupação, envia o profeta Isaías, fala para ele colocar a casa em ordem, porque morrerás. Irmãos, você imagina quantas pessoas que morrem? Você imagina se todos que morressem, Deus desse a oportunidade da pessoa colocar a casa em ordem, pastor? Olha só que maravilha. Imagina que o evangelista Silvio, em determinado momento, tropeça, erra. Aí antes do Silvio partir, o pastor chega assim: olha, assim te diz o teu Senhor, meu evangelista, bota a casa em ordem, porque morrerás. Você acha que eu vou brigar com Deus? Você acha que eu vou brigar com o pastor? Não. Não, pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade. Só que aqui, Ezequias, conhecendo Deus, ele vira a cara para o muro, a face para o muro, e ele vai suplicar a Deus, ele vai pedir a Deus para lembrar dele, para que Deus olhasse para ele, e basicamente: Deus, me dá mais uma oportunidade, me dá um pouco mais de tempo. E me chama muita atenção porque ele chora, irmãos. E se tem uma coisa que Deus fica comovido, ou que Deus não suporta, é ver uma lágrima de um servo. Porque você vai entender que esse dia falou: Senhor, olha como eu tenho andado, olha como eu andei em verdade diante de ti. Ele vai chorar em oração, irmão. Isso que está fazendo aqui é uma oração. Deus já tinha dado o decreto já tinha sido lançado sobre a vida dele, que ele iria morrer. Só que uma oração de um crente fiel muda
quero ouvir Deus falar comigo hoje. Eu vou lá naquele culto hoje porque eu preciso ouvir a voz de Deus. O apóstolo está aqui. Eu vou lá porque Deus usa o apóstolo. Deus vai usar ele, vai entregar uma revelação. Quantas vezes, irmãos, eu entrei na igreja pedindo para Deus usar alguém para falar comigo? Ô Senhor, quantas das vezes? E Deus falava comigo várias vezes através da palavra. E eu saía da mesma maneira que eu entrei, apóstolo. Porque eu só achava que a voz de Deus era porquanto eu, Senhor, te digo assim, meu filho. E eu entrava e saía do culto sem ouvir a resposta de Deus. E hoje Deus me trouxe aqui para Ele te dizer que a tua oração nessa noite vai mudar o decreto que foi lançado sobre a tua vida. Ainda que o decreto seja para a morte, ainda que o decreto seja para um filho seu, dizendo que ele não vai ter jeito mais, ainda que o decreto seja por um sonho que você sonhou, e talvez você olha para um lado e para o outro, não vê recursos ou condições financeiras para realizar o seu propósito, mas a tua oração vai mudar esse decreto dessa noite. Só quem está ligado vai pegar essa palavra e vai sair daqui nessa noite com a chave da sua vitória. Essa palavra é muito mais preciosa do que a profecia de um carro, de uma casa. Essa palavra é preciosa, irmãos. Você acha que as suas lágrimas estão sendo em vão? Deus, Ele está colhendo as suas lágrimas. Aqui diz que Ele chorou. E quando Ele chorou, irmãos, o Senhor ouve a oração dele. Aí o próprio Deus vai quebrar o decreto. Deus vai curar ele da enfermidade que ele sofria. E Deus vai acrescentar para ele mais 15 anos de vida. Para quem olhou para você e dizia que de 2025 ela não vai passar, de 2025 ele não vai passar. Para quem olhou para a igreja Aliança Eterna com Cristo, dizendo é o último ano dela, Deus vai acrescentar, irmão, sobre a tua vida anos de vida, anos de prosperidade, mas é através da oração que esse decreto será quebrado. Assim eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.